E ele já está aqui no estúdio, Roberto Fernandes, e hoje fala sobre um assunto que precisa ser banido do nosso meio, o racismo. Não é isso, Roberto? Bom dia para você. Bom dia, Célia. Bom dia, Soares. Bom dia para você. É isso, Célia. A gente precisa dar um basta e com muita veemência. Nós mostramos ontem aqui no Bom Dia Mirante um caso de racismo que repercutiu nas redes sociais. Uma produtora cultural denunciou um restaurante do Centro Histórico depois de se sentir vítima de preconceito. Hoje eu recebo aqui o Eric Moraes, presidente da Comissão da Verdade, da OAB, e a gente fala sobre esses e outros absurdos que precisam ser denunciados e combatidos hoje. Bom dia, Eric, prazer recebê-lo aqui. Bom, primeiro, esse caso especificamente, porque existe o crime de racismo e de injúria. Nesse caso, seria racismo? Ótimo. Vou fazer uma explicação aqui rápida. A injúria, ela consta no nosso Código Penal desde 1940, uma lei antiga, né? A partir do 3º parágrafo, ela especifica que você fazer ofensa para uma ou mais pessoas, por elementos de raça, no caso a negra, né? Pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. O racismo já é uma coisa bem mais recente, Roberto. Ele é uma lei 7716 de 1989, ou seja, 31 anos somente, que a gente conseguiu, através de muita força do movimento negro, conseguir que se virasse lei o crime de racismo, também com pena de reclusão de 1 a 3 anos, inafiançável e imprescritível. A injúria ela já prescreve a partir de 8 anos, a partir do momento da injúria. O racismo ele é imprescritível. E foi justamente o que está especificado no artigo 20, que é essa proibição de o negro não poder entrar num determinado local, a gente chama de apartheid, né? Uhum. Bom, então, nesse caso, fica claro que é racismo. Um racismo estrutural que cometido diversas vezes, como a gente viu na reportagem, diversas pessoas da raça negra estavam sendo impedidas. Então é o crime de racismo da forma mais clássica possível. Uhum. Bom, agora o problema é que a gente percebe que no Brasil a tendência que a gente percebe quando ocorre a prática desse tipo é de relevar, de tentar minimizar as coisas. Um ambiente até muito, onde isso tem acontecido muito, e não deveria, até pelo que ele representa, por exemplo, dentro dos estádios de futebol. Né? Acontece quando vai punir o clube, aí a própria imprensa, não, mas punir o clube, é hora de punir severamente essas coisas. Foi excelente você ter entrado nessa pauta. Eu tive uma reunião semana passada com o presidente Américo da Federação Maranhense de Futebol, a gente já encaminhou uma proposta de cooperação técnica. Muito provavelmente o tema de racismo vai ser do próximo campeonato maranhense, ou quem sabe do próximo campeonato que a FMF exigir, porque é justamente isso, Roberto. A Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB entende que tem que ter feito a reparação e o combate imediatamente. Então, qualquer manifestação dessa no Estado, o árbitro ele é o responsável pelo jogo, então ele tem que parar o jogo, tem que se estabelecer um prazo até longo para que esse jogo volte a ser restabelecido ou então o jogo não acontecer mais. A gente não pode não ser só contra o racismo, a gente precisa ser antirracista. Para ser antirracista, a gente precisa praticar isso. Praticar é combater, é evitar e é cancelar o jogo no momento. Bom, e denúncias como essa, que chegam à Comissão da Verdade, qual é o papel da comissão nesse momento? Excelente. A Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, ela foi criada no Conselho Federal justamente para fazer a reparação desses resquícios, a gente chama de resquícios da escravidão. Esses crimes são resquícios da escravidão, onde o nosso país, durante mais de 400 anos, legalizou que crimes fossem cometidos contra o negro e até instituía isso através de leis, impedindo o negro de frequentar a escola, impedindo o negro de frequentar hospitais. Então, a lei também dos vadios e capoeiros, que foi promulgada 1 ano somente depois da lei da escravidão, onde qualquer pessoa que fosse praticante de capoeira ou que estivesse ali pela rua vagando iria ser preso pela polícia, começando assim o genocídio negro. A gente recebe essas denúncias lá na sede da OAB, a gente pede também que todos os nossos advogados da classe venham fazer parte da comissão e daí a OAB faz um relatório, encaminha para essas autoridades para que a gente possa estar aí talvez entrando com uma ação civil pública, fazendo o acompanhamento, fica sempre
entendimento para cada caso concreto acontecido, né? Mas nesse caso, por exemplo, no caso concreto que foi a denúncia de ontem, não é a comissão que entra com a ação, ela encaminha ao Ministério Público ou à Defensoria Pública para fazer essa denúncia? Ótimo você tocar nisso. Quando o crime é o de racismo, o patrono dessa ação é o Ministério Público. Então, a OAB vai preparar um relatório, entrega para o Ministério Público, que faz a denúncia, e daí ele entra com se aceita ou não a denúncia, e daí dá a entrada na Justiça com o processo para que seja feita a investigação e a condenação da pessoa que faz esse tipo de crime. Bom, o que se viu a partir da matéria é que era um caso que já tinha se repetido. É fundamental a gente tocar nesse assunto porque o crime de racismo ele age de maneira muito silenciosa, Roberto. O racismo, você pode ver que ele tem diversas maneiras. Ele tem o racismo estrutural, ele tem o racismo recreativo, ele tem o racismo social, ele tem o racismo ambiental. São diversas as maneiras que ele age. Dessa forma, as pessoas ficam muito combalidas a não denunciar. Elas têm medo. No caso do restaurante, o que aconteceu, Roberto? A partir do momento que a gente recebeu a denúncia da Carla Coeira, a gente recebeu uma enxurrada de denúncias referente ao local. As pessoas se sentiram confortáveis para poder denunciar, elas sentiram confiança no trabalho. Bastou uma pessoa denunciar. Geralmente é o que acontece nesses crimes, porque geralmente são cometidos por pessoas muito poderosas. As pessoas que frequentavam esse restaurante, todas elas de raça negra, geralmente estavam sendo combalidas ali a não frequentar o local e se sentiam tão impactadas que aquilo já estava sendo normalizada a situação. Claro, nós tivemos na rede social, evidentemente, o posicionamento do dono do restaurante dizendo que é contra, etc. A ação, a atitude foi feita pelo segurança do restaurante. Já dá para saber se essa atitude foi por orientação do dono ou se foi uma atitude de alguém que, porventura, também, em algum momento, até pode ser vítima também de racismo, de preconceito? As informações que a gente tem no momento que são práticas reiteradas, né, repetitivas com pessoas da raça negra. A gente ainda não chegou a ter esse acolhimento das pessoas, porque foi bem recente, aconteceu agora no final de semana, mas o entendimento era que estava havendo um apartheid. Pessoas da raça negra não estavam podendo frequentar aquele local, ou se frequentassem através de companhia de outras pessoas, elas estavam sendo ali constrangidas a todo momento. A gente tem até um depoimento de duas mulheres que, mesmo consumindo, estando ali consumindo, sendo averiguadas na porta do banheiro, foram vigiadas dentro do banheiro também durante esse momento. Então, foram casos reiterados. A Carla Coeira, e aqui fica a minha manifestação, a minha solidariedade a ela, mesmo sendo um patrimônio cultural da cidade, filha de mestre Roxa, do tambor de crioula, uma referência cultural do nosso estado, um símbolo do Maranhão, que é o tambor de crioula, reconhecido nacionalmente. Nem isso, mesmo ela trabalhando ali perto, na Praça Faustino, nem isso impediu ela de ser vítima de racismo. Ela estava conversando com o secretário da calçada, né? Ela estava conversando com o secretário de Estado, do lado de várias pessoas importantes, e nem assim isso impediu ela de ser vítima de racismo. Várias são as testemunhas que estavam no caso. Então, ou seja, a gente precisa combater isso, tem que ser uma coisa séria, né, Roberto? A gente tem que tratar isso de uma maneira diferente. Acho que já chegou um ponto na nossa sociedade que não dá. Vamos ouvir o depoimento do dono do restaurante? Tomamos conhecimento de uma ocorrência de racismo na sexta-feira aqui em nosso restaurante. Estou ouvindo ao público esclarecer que não praticamos racismo e nem injúria racial. Nossas atividades são baseadas em padrões morais e éticos cada vez mais elevados, respeitando a todos e a todas. É o Francisco Neto, que é o proprietário, não basta discurso bonito. Já se tem notícias de vários outros casos, né, no mesmo restaurante. Não é possível que, com tantos casos que surgiram no mesmo restaurante, o dono não tivesse conhecimento e não tivesse tomado providência. É aquilo, essas respostas, quando acontecem casos de racismo, Roberto, são sempre repetitivas, né? Não cometemos casos de racismo, não cometemos injúria racial, só que os casos acontecem, eles são casos concretos, eles não são frutos de imaginação da pessoa. São várias as testemunhas, tem depoimentos na reportagem, tem depoimentos de vítimas mulheres, tem depoimento do secretário de Estado na reportagem, ou seja, não adianta a gente não só não gostar do racismo, a gente precisa de práticas antirracistas. Entendo que
que é uma oportunidade do empresário e da empresa fazer um movimento agora de amparo, de reparação, se integrar ao movimento negro, ajudar a reparar esse fato recorrente que estava lá acontecendo. Sim. E que causa muita vergonha. Não é fácil a gente estar aqui comentando essa situação, nem citando o nome da pessoa, da Carla Correia, que tem chorado repetidamente esses dias, porque o racismo é isso, o racismo adoece, ele machuca, sabe, Roberto? Ele é silencioso e vem para justamente destruir a moral, a dignidade da pessoa humana. Érico, obrigado por você ter vindo aqui, foi um prazer. Um prazer todo meu, eu agradeço ao Almirante, ao Roberto, muito agradecido.